ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite para você que nos ouve aqui na Rádio Universitária. Eu sou Samuel Nascimento, coordenador do curso de Direito aqui da Universidade Federal do Piauí, e toda terça-feira eu tenho esse encontro marcado com você aqui no Sintonia Jurídica. Hoje são 20 de dezembro de 2016 e vamos ver os destaques que preparamos para o programa de hoje. Prisão de depositário infiel de débito tributário é julgada inconstitucional pelo STF. O STJ decidiu que a separação de bens não é obrigatória para idosos que resolvem se casar depois de um período de união estável. Na entrevista de hoje, nós vamos ouvir uma conversa com a Gabriela Rondon sobre transexualidade no âmbito judicial. No quadro Questão Legal, a pergunta de hoje é: quem tem direito a receber 13º salário? Tem ainda a coluna Direitos Humanos, a agenda Sintonia e o Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei 8.866 de 93, que estabelece a possibilidade de prisão do depositário infiel de débitos tributários. A decisão em ação direta de inconstitucionalidade entende que a norma é uma ferramenta desproporcional de aumento de arrecadação e contraria tratados internacionais. Porque o fisco já dispõe de mecanismos para a execução fiscal, como a possibilidade de penhora de bens, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, e por isso entendeu o Supremo Tribunal Federal que essa ferramenta de prender o depositário infiel de débitos tributários é uma ferramenta desnecessária. A manutenção dessa lei vigente criaria uma situação desproporcional para aumentar a arrecadação. Essa decisão foi dada na última quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2016. O regime de separação de bens deixa de ser obrigatório no casamento de idosos quando o casal já vivia em um relacionamento de união estável, iniciado numa época em que os cônjuges, na época, não tinham restrição para a escolha desse regime. Uma decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, ela pode ser feita sim por um casal em que um ou dos dois cônjuges são idosos e que já tinham uma relação de união estável anterior. De acordo com o entendimento dos ministros, quando se trata então desse casal que já vive em união estável, não há necessidade de proteger o idoso daquilo que na doutrina se chama de relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico. A interpretação compatibiliza, com o sentido da Constituição Federal, segundo o qual a lei deve facilitar também a conversão da união estável em casamento. Essa decisão foi do Superior Tribunal de Justiça no último dia 16 de dezembro. Você também pode participar aqui do Sintonia Jurídica enviando uma sugestão de pauta. Basta você enviar uma mensagem para o e-mail contato@sintoniajuridica.com.br. Sintonia Jurídica. E agora você vai acompanhar aqui uma conversa da Gabriela Rondon e o Felipe Gold sobre a transexualidade no âmbito judicial. Hoje o Sintonia Jurídica recebe Gabriela Rondon Rossi Lousada. Ela, que é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília e pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética. Nós vamos falar aqui sobre a transexualidade no âmbito judicial. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gabriela, para começar o nosso debate, vamos esclarecer o que realmente é transexualidade. Existem muitas dúvidas
dúvidas sobre esse termo, inclusive se o termo correto é transexualidade ou transexualismo. Eu queria que você me dissesse exatamente isso e queria que você dissesse se existe pesquisas científicas que comprovam que a transexualidade é algo genético, é algo que vem de gestação, é algum problema comportamental, um distúrbio cerebral. Essa é uma pergunta boa para começar a conversa, né? Porque existe muita incompreensão, muitas dúvidas mesmo sobre esse tema. Inclusive, a pergunta sobre a nomenclatura é importante. Por quê? Porque ainda existe hoje nos catálogos de doença uma classificação que se chama transexualismo, que é exatamente essa compreensão de que a experiência do gênero, quando ela não é conforme com o corpo, ela se constituiria num transtorno psiquiátrico, né? Que teria uma classificação e um tratamento correspondente. Mas existe uma demanda importante no movimento das pessoas transexuais, que é de dizer que não, simplesmente essa é uma expressão possível do gênero, que não é relacionada a nenhum tipo de patologia, não é uma condição que deva ser medicalizada, ela é simplesmente uma vivência como outra vivência qualquer, né? Sem nenhuma condição que possa ser constatada, seja anatomicamente ou neurologicamente, ela é simplesmente uma vivência, né? E essa é uma demanda muito importante e por isso que se fala, né? Os estudos falam hoje mais em transexualidade quando não querem dar essa conotação médica. Então não é algo genético. Da posição que eu compartilho é que não, é simplesmente uma experiência possível do gênero. Existem muitas dificuldades em lidar com os transexuais. Às vezes as pessoas ficam receosas em tratar ele de ela ou por ele. Como é que a sociedade em si, principalmente os familiares e amigos, as pessoas próximas aos transexuais, podem ajudá-los na inclusão na sociedade? Essa é uma questão importante porque ela parte principalmente da autoidentificação das pessoas, né? Então, assim, o principal aqui é respeitar e acolher como a própria pessoa quer ser chamada, como ela quer ser reconhecida e não partir de pré-concepções, né? Então, por isso que às vezes traz muita dúvida, mas o ideal é sempre perguntar como a pessoa gosta de ser chamada, como ela se identifica, inclusive com relação ao próprio nome. Isso é muito importante, é o primeiro passo. Você falou uma questão importante sobre a autoidentificação. Querer ser chamada de algum nome que o transexual queira ser chamado. Esse nome, ele encontra dificuldades, barreiras burocráticas em se identificar o nome do transexual. Existe um processo muito longo ou muito curto? É rápido? É fácil? Como é que os transexuais podem mudar o seu nome? Essa é uma pergunta importante também, porque é uma das demandas principais do movimento de pessoas transexuais, né? Que é de conseguir a mudança do registro. Porque o que acontece? Em regra, o registro civil ele é imutável, mas existem as possibilidades de alteração, inclusive na lei de registros públicos. E o que as pessoas transexuais pedem, muitas vezes, é o reconhecimento de que elas têm o direito de ser justamente reconhecidas com a identificação de gênero e, por consequência, com a identificação do nome com a qual elas se reconhecem. Mas esse procedimento não é simples. Justamente porque, como em regra é imutável e existe uma incompreensão difundida na sociedade sobre o que é transexualidade, o que é essa vivência do gênero, existem muitas barreiras, inclusive, no sistema judiciário. O que a gente tem hoje, já há alguns anos, é uma facilidade maior para os transexuais que já passaram pela alteração corporal, ou seja, passaram pela cirurgia de redesignação de sexo. Existe uma abertura maior do judiciário a compreender que essa pessoa se identifique com outro sexo diferente daquele identificado no nascimento. Existe, inclusive, uma decisão do STJ de 7 anos atrás, se não me engano, que acabou sendo um marco dessa compreensão de que sim, essas pessoas têm que ser reconhecidas, né, na sua identificação de gênero. O que é mais difícil hoje ainda é a identificação do gênero das pessoas transexuais que não passaram por esses procedimentos médicos de alteração corporal. Isso é o que é mais difícil, mas é uma demanda também grande do movimento, inclusive porque passar pelas alterações corporais não é necessário para a experiência de gênero de muitas das pessoas transexuais. Elas reconhecem que elas querem continuar vivendo naquele corpo, mas elas se reconhecem com outro sexo. E isso é um pouco mais difícil, embora já tenha algumas decisões esparsas de alguns tribunais. Essa ainda é uma questão que enfrenta muitos obstáculos e ela está hoje no STJ e no STF ao mesmo tempo, essa questão. E deve ser decidida, a gente espera em breve, né? Gabriela, quando a gente fala em registro de nomes, sempre vem à cabeça as pessoas maiores de 18 anos que vão atrás desses direitos. A gente sabe que os transexuais já apresentam os sinais da transexualidade já na infância. Muitas crianças gostam de ser chamadas pelo nome que mais lhe aprouver com o seu gênero. E para mudar o nome dessas crianças, os pais é que devem ir atrás ou ainda não é aceito a mudança de nomes em crianças transexuais? Essa é uma questão ainda mais difícil, né? Porque toda vez que você encara essas questões com relação a pessoas menores de idade, você tem a questão da família reconhecer e aceitar aquela experiência da criança transexual, do jovem transexual e os passos que podem ser tomados a partir daí, né? E já começa uma dificuldade anterior, que é justamente com os protocolos médicos, porque muitas vezes as crianças, os jovens, eles querem começar ou um processo de hormonação, justamente para passar pela puberdade de uma maneira
mais condizente com o próprio sexo que elas identificam. E houve uma confusão recente, uma tentativa de diminuir a idade mínima para ter acesso a esses procedimentos que acabou não passando no Conselho Federal de Medicina. Então a discussão ela vai até para além da questão do nome, para questões anteriores de acesso à saúde com relação a essas crianças e jovens transexuais. Então, assim, realmente, processos judicializados para alteração de nome de crianças ou jovens transexuais eu não tenho acesso, eu não conheço. Eu sei que essa discussão ela tá inclusive anterior nessa questão da saúde. Você está ouvindo o Sintonia Jurídica. A entrevista de hoje é com Gabriela Rondon Rossi Lousada. Ela é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, e nós estamos aqui falando sobre a transexualidade no âmbito judicial. Gabriela, agora tentando relacionar a transexualidade com o ordenamento jurídico brasileiro, existem muitas dúvidas ao conflito entre a transexualidade e o Código Penal, que em seu artigo 129, parágrafo 2º, diz que é crime lesão corporal que resulta em mutilação. E a transexualidade, quando ela passa pelo procedimento de mudança de sexo, ela pode ser considerada crime ou não? Essa foi uma polêmica que existiu durante alguns anos no Brasil, justamente num período em que o movimento de transexuais estava tentando conseguir o acesso à cirurgia de transgenitalização pelo SUS, porque justamente existia uma compreensão do Conselho Federal de Medicina e uma compreensão difundida no meio jurídico, inclusive, de que se considerava crime a cirurgia, né? Então que ela seria não só considerada um crime, mas também uma ofensa ao Código de Ética Médica. Mas já tem algum tempo, desde que não só a cirurgia foi considerada, né, foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e também entrou como um procedimento do SUS, que isso já tem considerado pacífico, que não é realmente um crime, não existe aí um conflito. Como outras cirurgias que implicam num grau menor ou maior de mutilação por questões de saúde, também não são enquadradas nesse crime, né? Então essa questão eu diria que ela tá razoavelmente pacífica agora. Já está resolvido. Sim. Que não é crime o procedimento médico de transexualidade. Uhum. E quanto à questão do casamento, havendo alteração de mudança de sexo e, consequentemente, a mudança do nome do transexual, como fica a situação jurídica desse casal? Ele permanece como casal? Terá que ser feito uma nova certidão de casamento, um novo procedimento burocrático? Ou simplesmente é um casal porque é um homem e uma mulher? A ideia, justamente, assim, inclusive hoje, depois da decisão do Supremo sobre a união homoafetiva, é de que existam poucos conflitos com relação a isso, né? Porque não importa se a pessoa transicionou para ser homem ou mulher, qualquer tipo de organização familiar que se reconheça ali como um casal e uma união de casamento teria que ser reconhecida da mesma maneira, né? E justamente as pessoas transexuais, elas lutam muito para não só fazer a alteração do nome, mas também a alteração do sexo, para elas terem todas as prerrogativas correspondentes ao sexo com o qual elas se identificam. Então, inclusive, para elas, se ela, por exemplo, uma mulher transexual, ela tem um companheiro, ela quer se reconhecer como uma mulher que tem uma relação com um homem, não como um homem que tem relação com um homem. Isso faz diferença para a identificação existencial daquela pessoa, né? Então, assim, por isso que essa demanda é tão importante e ela afeta em vários âmbitos da vida, inclusive nas relações afetivas e no casamento. Gabriela, uma pequena dúvida e até uma curiosidade do senso comum é a questão de dizer a mulher transexual ou o homem transexual. Na verdade, não deve existir isso, são todos transexuais, ou existe uma diferenciação da pessoa que nasceu homem se tornou mulher, da mulher que se tornou homem? Como é que a gente encaixa isso na nomenclatura? A gente geralmente, assim, a forma que eu tenho visto mais pessoas transexuais exigirem é que a gente reconheça da forma como ela se chama, né? Então, se a pessoa se reconhece como mulher, a gente identifica como mulher transexual. Não importa com qual configuração do corpo ela nasceu. Se ela diz eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Inclusive, tem algumas que vão dizer que não querem mais ser reconhecidas com o adjetivo transexual. Ela é só uma mulher, ponto. O fato de ter nascido de uma outra forma não faz diferença no fato de que é uma mulher ou de que é um homem. Já existem outras pessoas que reivindicam ainda ser reconhecidas com transexual, com adjetivo transexual, porque acham que isso também é importante na luta, né? De dizer, não, eu realmente, eu passei por esse período de transição, seja corporal ou de outras configurações, e eu me reconheço hoje como uma mulher transexual ou como um homem transexual. Acho que a regra, em geral, é sempre perguntar para as pessoas como que elas gostariam de ser chamadas. E respeitar suas escolhas, exatamente, né? Acolher. Pode até ser uma questão até passageira, esse adjetivo de transexual, porque é algo muito ainda recente, muito novo, e a luta ainda tá muito grande, mas com o
passar do tempo e as pessoas se acostumando, as pessoas respeitando, vão acabar aceitando a mulher como mulher, do jeito que ela quer ser chamada de mulher, e o homem como homem, assim como ele quer ser tratado como homem, né? Exatamente. E a questão do registro de filhos, que é outro ponto muito importante, é a importância de constar na certidão dos filhos. A gente sabe que é possível, numa certidão de nascimento, ter duas mães, dois pais, mas no caso dos transexuais, isso é legal, é possível, tem que mudar de novo, tem que fazer um outro procedimento burocrático para ter uma outra certidão de nascimento, ou é simplesmente uma questão de ética, respeito aos transexuais, isso não deve mudar, porque se o pai e a mãe já têm um filho, e aí o pai, na verdade, ele é transexual e aí quer se assumir como mulher depois, como é que faz na certidão desse filho? Vai permanecer com o nome do pai ou tem que mudar para o outro nome? Essa pergunta é interessante. Eu nunca cheguei a me deparar com um caso como esse. Eu não sei se essa judicialização já está comum. Mas, assim, em regra, quando tem qualquer alteração de registro público, seja uma inclusão de sobrenome por casamento, seja uma alteração de prenome que é considerado vexatório, tudo isso implica na alteração dos documentos de todos os filhos, né? Isso, em regra, é assim que funciona, porque, em regra, você tem que ter o registro público atualizado por questões, enfim, óbvias de identificação das pessoas, né? Então, assim, eu imaginaria que da mesma forma com que as outras alterações ensejam esse problema, também na questão das pessoas transexuais também teria isso, mas eu não conheço judicialização sobre isso até o momento, assim. Gabriela, qual a sugestão que você dá pro Estado poder recepcionar mais os transexuais, para que eles possam ser mais incluídos? Você é a favor ou contra o debate de gênero nas escolas de ensino fundamental, médio, até mesmo superior? Qual a proposta que você pode lançar para que o Estado inclua mais ainda os transexuais na sociedade? O debate sobre gênero, ele é fundamental, e ele é fundamental desde o ensino mais básico até as universidades, porque é isso, a gente só vai começar a entender melhor, a compreender e a acolher as pessoas nas suas mais variadas expressões de gênero e sexualidade, não só as pessoas transexuais, mas todas as outras variações do gênero, se a gente falar abertamente sobre isso, sem tabu, sem medo, e justamente para você propiciar ambientes mais acolhedores, sem violência para essas pessoas, para todas as pessoas, na verdade, né? Para que todas as expressões de gênero sejam possíveis, reconhecidas como possibilidade de vida feliz. E a gente só consegue isso se a gente fala sobre o tema sem medo. E onde a gente pode mais falar sobre o tema é dentro das escolas, que é onde a gente deve discutir sobre temas de igualdade e de cidadania. Então, na verdade, seria isso. Então, Gabriela, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. O Sintonia Jurídica agradece a presença da Gabriela Rondon Rossi Lousada, que é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília e pesquisadora da Anis Instituto de Bioética. Muito obrigado, Gabriela, pela sua presença. E quando você estiver em Teresina, conte com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Sintonia Jurídica. Essa foi a nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a presença da Gabriela Rondon aqui na Rádio Universitária e ao Felipe Gold por ter conduzido este bate-papo aqui do nosso programa Sintonia Jurídica. Agora é hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você que é nosso ouvinte, que tem dúvidas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana. Nós buscamos os melhores especialistas para responder aqui no Sintonia Jurídica. A pergunta de hoje é: quem tem direito ao 13º salário? E quem responde é o advogado Marcílio Brito. A gratificação natalina, mais conhecida como 13º, é uma verba de natureza eminentemente salarial. Ela foi instituída pela Lei 4.090 de 62. Esta lei estabelece que todo aquele empregado de carteira assinada, seja avulso, doméstico, rural ou urbano, tem direito de receber a gratificação natalina ao final do ano. Vale ressaltar que também tem direito de receber os aposentados e pensionistas do INSS. Estabelece a lei que a gratificação deve ser paga em 2 parcelas. A primeira entre o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro e a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro, observando que sempre tendo como base de cálculo o salário de dezembro menos o valor adiantado na primeira parcela. A gratificação é devida, da mesma forma, também quando da extinção do contrato de trabalho, por pedido de dispensa, quando há o pedido de demissão, ou por dispensa do patrão, mesmo ocorrendo antes do mês de dezembro. Todavia, aqueles empregados que forem demitidos por justa causa não terão direito de receber a citada gratificação ou o 13º, como conhecido por todos.
Se você também quer tirar dúvidas sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajurídica.com.br. Nós vamos ter o maior prazer de convidar um especialista para esclarecer aqui no quadro Questão Legal. Sintonia Jurídica. Hoje é dia da coluna Direitos Humanos com a professora Andréa Marreiro, que é mestra em Direitos Humanos pela UNB. Coluna Direitos Humanos, com Andréa Marreiro. Hoje é o último programa da temporada 2016 de Direitos Humanos e neste último encontro da temporada nós estamos com a professora Andréa Marreiro aqui nos estúdios da Rádio Universitária para falar, enfim, sobre o que nos espera em 2017. Eu sei, professora, que está preparando aí um grande evento, terceiro encontro interdisciplinar de Direitos Humanos aqui em Teresina. Você pode falar para a gente o que vai ter nesse encontro, a data e tudo que está sendo preparado? Olá, professor Samuel. Então, os encontros interdisciplinares de direitos humanos, eles são um encontro, nesse momento, protagonizado pelos estudantes e pelas estudantes. Eles nascem do reconhecimento de que a universidade ela só faz sentido se ela nos põe a pensar. E aí, nos colocar a pensar é importante que seja sobre o lugar onde nós estamos, né? E os emaranhados sociais que nos constituem. Então, nesse sentido, a crítica e a sensibilidade, elas são essenciais nesse processo de construção de um pensamento com disposição ao diálogo, ao encontro com o outro. Então, pensar Teresina, pensar o Piauí, pensar o Brasil, é um dos direcionamentos, né, desses encontros interdisciplinares que pretendem aí fomentar esses espaços de pesquisa dentro das instituições de ensino superior como um todo. É um evento que é organizado aqui por estudantes da UFP, mas não se localiza apenas aqui. Na verdade, todas as estudantes de Teresina estão convidadas, estudantes e profissionais, para participar desse evento que acontecerá nos dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2017 e terá como tema Direitos Humanos em Tempos de Desordem. Então, nós estamos com prazo para receber trabalhos aberto, então qualquer pessoa que queira participar pode submeter os trabalhos para o e-mail do ENID. Mais informações você encontra no site que chama osonhospossíveis.wixsite.com/enid e nós temos GTs sobre direitos humanos e assessoria jurídica popular, direitos humanos e criminologia crítica, educação em para os direitos humanos, epistemologias do Sul e novo constitucionalismo latino-americano, direitos humanos e gênero, direitos humanos e movimentos sociais, direitos humanos povos e comunidades tradicionais, direitos humanos sexualidade e afetividade, direitos humanos etnia e raça. Os trabalhos eles devem ser publicados num livro de memória que está sendo construído também pela organização do evento e nós esperamos que seja um momento muito fecundo para as discussões, né, para amadurecimento dos trabalhos que estão sendo realizados dentro das instituições e que seja um espaço de crítica mesmo, né, de fomentar a crítica e sensibilidade na sociedade piauiense, né, na comunidade piauiense, para pensar a nossa realidade. Então, fica o convite aberto para todas que desejarem estar conosco nesse espaço de diálogo, nesse espaço de encontro com o outro, que se coloca a pensar. Então, o convite feito, vocês podem acessar, dizer novamente, o site chama osonhospossíveis.wixsite.com. Tem uma paginazinha também no Facebook que chama Encontro Interdisciplinar de Direitos Humanos. Você pode curtir lá e a gente fica no aguardo dos trabalhos. Nós teremos também oficinas, teremos palestras e tudo isso está sendo divulgado nesse site e também na página do Facebook. Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna Direitos Humanos com a professora Andréa Marreiro e agora vai acompanhar a Agenda Sintonia. Quem traz a programação desta semana é Rosiana de Moraes. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. A nossa agenda começa falando do terceiro encontro interdisciplinar de direitos humanos, que faz chamada de trabalhos para a apresentação. Os trabalhos selecionados serão publicados em anais e oficinas. O prazo de submissão dos trabalhos encontra-se aberto até 27 de janeiro de 2017. Mais informações pelo site even3.com.br/terceiro-enid. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Essa foi a nossa agenda e agora você fica com um Dica Sinjur com Felipe Gold. Dica Sinjur. A dica de hoje é o filme A Garota Dinamarquesa, de 2015. Baseado em fatos reais, a produção americana conta a história de Lily, uma mulher transexual. Nascida como homem, adquiriu fama na Europa por suas pinturas. Certo dia, sua esposa, a pintora Gerda Wegner, pede a Einar se vestir de mulher para terminar uma pintura. A partir de então, ele descobre uma identidade adormecida e ele passa a assumir o nome social de Lily Elbe. Ela foi uma das primeiras
pessoas a se submeter a uma cirurgia de redesignação sexual, no fim dos anos 20. O filme mostra as dificuldades dos transexuais em se ajustarem na sociedade, levando você a refletir no que o direito pode fazer para garantir os direitos civis dos transexuais. O filme A Garota Dinamarquesa é a nossa dica Sinjur, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. Bem, a você que é nosso ouvinte aqui do Sintonia Jurídica, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas também este é o último programa da temporada. Eu quero aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Quero agradecer a companhia de você aqui durante todo este ano, na nossa programação da Rádio Universitária. E lembramos que o programa Sintonia Jurídica também vai continuar no próximo ano, às terças-feiras, às 18h30, com reprise aos domingos, 19 horas. E você pode rever todos os nossos quadros na fanpage do programa Sintonia Jurídica no Facebook. Você pode acessar também www.sintoniajuridica.com.br e ver todos os quadros que nós publicamos aqui nessa última temporada. O Sintonia Jurídica volta dia 3 de janeiro. Um abraço e até lá. A apresentação hoje foi de Samuel Nascimento, produção de Rosiana de Moraes, edição de Felipe Gold, divulgação de Jorge Parente, trabalhos técnicos de Adriano Lima, direção de programação de Ricardo Souza, supervisão de Alenita Carla e a direção geral de Paulo Fernando de Carvalho Lopes. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.